Oi, pessoal, e eu quero compartilhar com vocês, tá? O estilo parental super protetor, tá? Porque nesse material aqui, ó, a Lídia Weber vai trazer o estilo parental autoritário, o permissivo, o negligente e o participativo, tá? Mas neste material aqui, ó, que eu já compartilhei com vocês num outro momento, estes autores eles vão falar também sobre o estilo superprotetor, tá? E mais uma vez eu quero reforçar para vocês, assim, eu quero reiterar que eu tô trazendo esses conteúdos no sentido de poder estar ajudando, tá? Porque o que eu vivencio na minha prática clínica? Que muitos pais, às vezes, no sentido de querer fazer o melhor para os seus filhos, tá? Porque a maioria das famílias que eu atendo, eu vejo que é muito no sentido do melhor, a busca para o melhor para o seu filho, tá? Mas às vezes os pais acabam, como é que se diz, exercendo ali algumas ações, algumas práticas educativas que não são muito adequadas, de acordo com a faixa etária do seu filho, tá ok? Mas é importante poder parar para falar sobre isso, tá? Porque de repente para você tá tudo bem, tá tudo certo, só que lá adiante isso pode ter consequência, né? Em algum momento isso pode aparecer de uma maneira não muito adequada, entendeu? Tá? Então é por isso que eu tô trazendo estes conteúdos, tá ok? Não para dizer que tá tudo errado, tá? Mas para você repensar, tá? E a maioria das famílias que eu atendo, eu vejo, né, acompanho muitos pais querendo melhorar, querendo acertar, e às vezes, né, com esse furor, com essa intenção de querer acertar, você acaba exercendo algumas práticas que não são muito adequadas para a faixa etária de vida do seu filho, para a fase de desenvolvimento do seu filho, tá ok? E o que estes autores aqui vão falar, tá? Sobre o estilo protetor, até tá num artigo, né? Um artigo Família, Socialização e Escolarização. A interdependência de fatores no desenvolvimento de crianças e jovens, tá? E aqui as autoras deste artigo é Martinelli, tá? E Monteiro, tá ok? Então esse artigo aqui eu acho bem relevante, então eu vou trazer a parte que fala sobre o estilo parental superprotetor, tá? Também ganham espaço nas pesquisas internacionais estudos sobre o tipo de comportamento de pais que são excessivamente envolvidos e protetores e que buscam eliminar ou resolver pessoalmente os obstáculos que os filhos encontram. Esse tipo de comportamento, um tipo de suporte parental, foi chamado de pais helicópteros, né? Estão sempre sobrevoando, né? De acordo com essa definição, a dinâmica relacional entre pai e filho está pautada pela hiperproteção e o controle, de modo que os pais parecem pairar sobre os filhos diante de qualquer condição interpretada como ameaça. Esses tipos de pais comunicam-se constantemente, intervindo nos assuntos dos filhos, investindo pessoalmente na realização dos objetivos dos filhos e não permitindo que os filhos possam resolver suas próprias questões pessoais, tá? Então aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque é um excesso de cuidado, tá ok? Claro que no sentido, né, de querer o melhor para o filho. E aí eu vou trazer um exemplo simples. Uma criança de 7, 8 anos que tem condições de tomar o seu banho sozinho, que tem condições de se vestir sozinho, né, que tem condições já de comer sozinho, muitas vezes os pais acabam fazendo isso por eles, tá? E aqui entra um outro ponto importante, que uma criança de 7, 8 anos, se o seu espaço físico em casa permite que a criança tenha o seu quarto, em algumas famílias são crianças que ainda dormem, né, no mesmo quarto que os pais, ainda coabitam o mesmo leito que os pais,
tá? Então temos que ter cuidado com isso, tá, pessoal? Tá bom? Essa super proteção, tá? Em que tudo você acompanha e que você não estimula, né, a própria resolução de problemas, questões simples do dia a dia que a criança precisa pensar, que a criança precisa desenvolver, tá? Esse estímulo, ela precisa desenvolver essa habilidade de também poder resolver problemas simples do dia a dia, e os pais estão sempre ali, fazendo por elas, pensando por elas, e às vezes é algo tão automático que você nem se dá conta que faz isso, tá ok? Que é algo que já é tão natural na dinâmica familiar e no seu estilo parental que para você tá ok, tá? Mas cuidado, pessoal, tá? Cuidado com esse estilo super protetor, tá? Então é algo para você repensar, para você refletir. Se você se identificou, mais uma vez, você pode estar buscando uma ajuda especializada, você pode estar conversando com alguém sobre isso, tá? Por quê? Porque para a criança poder aprender, para a criança poder crescer, ela precisa se deparar com questões simples do seu dia a dia, tá ok? Que na escola isto é muito comum, tá? Que na escola isto vai aparecer, tá? Então, aquela criança que ela é super protegida, o que você está desenvolvendo? O que você está trabalhando? Provavelmente, ela vai se tornar uma criança insegura, tá? Eu não tô dizendo que isso é uma regra, tá? Mas que existe a possibilidade de ser uma criança insegura afetivamente, tá? Ou dependente já de uma outra criança, depende já de outras pessoas, tá ok? Então é aquela criança que tem, né, medo de brincar sozinha, ou às vezes também ela acaba se tornando uma criança muito tímida, né, muito insegura, né, com muitos medos. Então temos que estar atento a esse estilo parental super protetor, tá ok? Certo? E você se identificou? Gostaria de perguntar algo sobre esse estilo? Gostaria de falar mais sobre esse estilo? Dentre todos os estilos que eu trouxe para vocês aqui, quais que vocês gostariam que de repente eu trouxesse mais informação? E mais uma vez, qual é o seu estilo parental, tá ok? Pode curtir, quem gostou, curte, quem achar relevante, compartilha, quem quiser contribuir com este trabalho, se inscreva aqui no meu canal, tá ok? Que é um trabalho que eu estou construindo no sentido de poder estar ajudando, tá? Porque não é uma tarefa simples, pessoal, né? Eu sentar aqui, falar, compartilhar tudo isso com vocês, tranquilo, tá? Mas no dia a dia, a maioria dos casos que eu atendo, a maioria das famílias que eu acompanho, eu sei que não é fácil. E também, como mãe, né, eu sei que não é uma tarefa simples e que em algumas situações precisa-se de um auxílio, precisa-se de um suporte, precisa-se de uma ajuda. E aqui está a Ronice para poder estar ajudando vocês, tá ok? Pode curtir, pode dar o seu like aí que eu vou ficar muito feliz, tá ok, pessoal? Até o próximo conteúdo. Até mais, tá? Até breve.